Plus de 144 000 fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez de partout dans le monde entier, merci à vous tous parce que vous avez choisi ces programmes par rapport à cette information. Et là, nous sommes à Palanca parce que l'information très capitale, tout ça, dit Bosso, il y a église à Monde Victoria, Oyo et Kabami, na le révérend Manzambi Raymond Sentinelle, à un niveau, il y a Palanca. Et les autres, parce que c'est spécialement culte communautaire. Donc, les autres, par exemple, on a siège principal, culte communautaire, on a cadre, il y a Kokumi Sankolo, mais également aussi la consécration, il y a ça les représentés tout à l'heure là. Donc nous faisons notre convertie médiatique pour vous faire voir que l'église à Monde Victoria basée sur la culte communautaire na bon mukolo ya lelo na yango ba bingisa biso pour la convertie médiatique. Alors on va vous laisser suivre les images comment ça va se passer ici parce que l'ambiance elle est tellement totale et c'est pour cette raison que nous avons été invités pour faire cette couverture médiatique. Nous sommes là avec Patrick HD Iwewe, donc Patrick l'original, mais également aussi Steve Vita Torobo Sanayote. Donc nous faisons notre couverture médiatique au niveau de Palanca parce que c'est ici où le siège principal de cette église, donc de l'église, voulais-je dire, Monde de Victoria. Où est Kambami na le révérend Manzambi Raymond Otobengaka Sentinelle. Alors, on va vous laisser suivre toutes les étapes de ce qui va se passer aujourd'hui. Torna-se uma nova criatura. Mesmo que eu estivesse numa família de bruxos, os bruxos não têm poder acima. Mesmo que eu casei em uma família de feitiços, o poder das trevas não tem poder sobre mim. Porque a pessoa que está em mim, a pessoa da qual eu criei, a pessoa que eu conheço, não me vencerá. Só que Cristo se Cristo estiver em ti, cadê o lugar da doença crônica? A doença hereditária. Que quem está em ti já te libertou. Hoje, alguém que reza, mas tem medo dos feiticeiros. Se você se conhecer, se você está em Jesus, é como uma pessoa que está protegida na garrafa. Nenhum inseto pode sair fora para vir te tirar da garrafa. Porque estás rodeado do sangue de Jesus. Por isso, enquanto cristão, manifesta a tua alegria, ninguém te impede. Diz até o vizinho, não me impeças. A pessoa que está em Jesus, ele tornou-se uma nova criatura. Se te chamaram de prostituta, depois de cristão antiga, se te chamaram de ladrão, da polícia antiga, se te chamaram de prostituta, bruxaria do povo, diz até o vizinho, é antigo. Se ele não tiver aquele que tem Jesus, ele tem uma nova identidade. Mesmo que não tiver mas o meu Senhor tem uma identidade celestial. Eu não posso ter medo de Jesus. Não posso ter medo da onda. Tudo que vir na minha vida vai passar. A pessoa que eu vou levar, alguém que você conseguiu tudo que procura na vida aqui da quem é? Porque a Bíblia diz que se você ir procurar, ele vai se manifestar.
Mas tem pessoas. Só quando tinha aqui telefone. Se você lhe procurar, telefone desligado. Merci. Se você me ajudou quando eu não tinha, obrigado. Merci. Se me apresentaste para as pessoas, obrigado. Merci. Se me ofereceste algo, obrigado. Eu sou reconhecido. Me amavas, por isso me deixa. Mas és humano. Amanhã pode mudar de bem. Eu já vi até um casal. Ele comeu e bebeu. A quarta pessoa virá. Mesmo que te lançarem na cova dos leões, os leões conhecem aqueles que têm Jesus. Mesmo os seus deuses não vão te fazer nada. Não posso atender. Mesmo que os leões estão a rugir em cima, ele vai continuar sempre ligado. Não vai descer para lutar contigo. Aquilo são ameaças. Diz sobre ele. Diga isso. Vai eu buscar saída. Mas eu quero mesmo. Não procura que alguém fale por ti. Sabe a fé? A fé são coisas que você nunca viu. Mas estás a acreditar nisso. A fé não se entende com a dúvida. Por isso não posso aceitar o que as pessoas falam, porque vai baixar a tua fé. Mas creia no que Deus fala por ti. Não aceita porque as pessoas dizem que te vimos com uma máscara. As máscaras são coisas antigas. Eu estou em Jesus. Deus do meu Pai reverendo na Santo Mundo me fez mais a graça. No dia de hoje, tivemos 15 anos de casamento. E Deus do meu Pai, Manzano Mundo, eu era uma mulher que não fazia filho. Mas com a graça da oração do meu pai reverendo Manzano Mundo, agora já sou mãe de 4 filhos. Basura tu vai na consulta. Eu sei que exameia e assina. Depois de mandar chegar os postos que viram o texto ver. Aí ela muito as coisas não moram nas mães, vai na parte de lá que vai fazer consulta, isso de vamos ler uma material aí aqui. Ela fez uma mola por as duas da fez na aqui quando deram um bebê para voltar em casa, deram um pouco de medo naquela enfermeira. Aí eles falaram que foi quando ela vai casa, isso do preço como ele estava aqui da mola do cama aqui. Se for junto, ela que eu precisa ele aqui, quando eu vejo que eu vou morar aqui. No dia que eu no dia que eu no hospital, eu estou tão comprimido, também não cheguei de nada do meu filho. Quando eu cheguei no hospital, o doutor disse: quem te deu este comprimido? Ela disse: deram-me no hospital para mim fazer meu filho. Também não sei o teste que faz exercício, disse que saiu 2 dias.
filho. Se pensa, é porque estás bem. Às vezes também para o que tu chama para fazer o chama, quando tu muda para fazer que ele não vai ter. O marido não. Assim não é, se vê que o ana Colocou o teclado. Ouvir ser sua galinha. Ela é uma família italiana. Eu preciso agradecer a minha mãe de Deus. Esse papai. Obrigado, pai. Obrigado pela sua oração. Outra consulta você saiu negativa. Eu enterrava muito, passava na casa dos queimadas. Eu quando estava deitado no almoço com ele. Depois. Quantos anos? São 5 anos sem fazer filho. 5 anos na casa dos queimadas, ela metia de filho no pescoço. Metia filho, aqui enterrei cabrito na casa do queimado. Os quimbandeiros mandaram enterrar o cabrito que eu tinha que comer. Eu trouxe uma ovelha bem grande assim. Na época não mora pode ter como mulher. Eu pensei que vai enterrar aquele cabrito, não foi tocar um cabrito pequenininho assim, aquele grande levou para casa dele. Na época não pode ter como mulher, na casa do bunda aí só que só vai trabalhar o quê? A bunda boa mulher não na cabelo. Já que você também já viu aqui na cidade, vamos na minha igreja. Tudo é possível por Deus. Quando vim aqui começar a orar, nasci primeira fila de menina. Então, sem cabrito. Todos eles se uniram lá, agora eles me dão coisa, não capaz, só naquele hospital. Parce que les personnes en Anda n'ont pas. Quand on dit pas c'est qui n'ont pas passé, mais ici parce que les gens sont venus. Pas ils passent venir. O pai também olhou para mim. Na jour esse nem que nem que o bota naquele. No dia que era para mim poder dar a luz, eu ia. Então naquele na puta ni na ba testar na ba conseguir. Quando eu cheguei aí, me encontrei com as parteiras, me consultaram. Estava conseguindo a barriga, eu estava assim, a mão com a mão na quase eu vou na puta. Ele disseram que tinha medo de tocar na irmã, não parece que o bebê já está morto dentro do ventre. Para que ele não deve na 3 cm, para limpar o valor de mamãe, a velha, o filho. Depois não vai como complicar no porque ele vai transferir isso. Então ele vai transferir toda a valor de lá dentro pai essa mesmo quando não vai vir o outro carro. Daí na mamãe como ali na acabou de mais. Eu estive lá com a mamãe como ele tinha azeite ungiu no ventre. Então a mamãe como acabou de mais. Quando a mãe como terminou de ungir no ventre e quando o pai fez oração, comecei a sentir a vontade de dar a luz. A bebê está aí. Amém. Diz ao seu próximo. Jesus volta na ciência. Jesus restaura a história. Até 17 anos. Fiz 17 anos e não engravido. Deus desse papai, Deus. Quem ele tem ensino está capacitados a partir do dia de hoje para poder servi-los também. Deus tem passado a se ocupar para eles. E lá é por isso que vão olhar para eles. Amém.
bango babengami lelo bapesi bango maboko mpona tie na action mosala ya nzambe ke liboso baza na kati ya vision oyo ezali ya montagne de la victoire eza na so nzambe raimundu donc nzambe vapesa makasi bakele liboso comme biso neti ngai oyo naza na vision oyo toza nango ensemble ngai nazosala oyo eza na Bruxelles donc pour l'instant naza awa me na communauté à Bruxelles ezali ngai naza wana toujours wana permanent toa toujours na vision wana toa toujours derrière bango mpe lokola nzambe asitoni tosusi posa yali ke vision ya montagne de la victoire esuka awa te esuka mpe vraiment kene partout nde pasteur alobi donc batanga montagne de la victoire na bamboka ebele na Angola eza monene Luanda eza monene na baeurope na bacongo par-ci par-là donc par la grâce de Dieu tokokoma donc na pesa bandeko balembi bazalaki mwa fatigué baza blessé na baéglise batelema donc yesu aza mpona biso akofai mpona biso donc yesu ntango oza na yo ozwi identité ya sika nyonso ya kale kozala su te kokufa malade ekozala te na vi na yo y aura que des solutions en solution. Deus é o Deus de todas as coisas, porque aquele que tem fé e crê na palavra de Deus, realmente ele dá aquilo que você tem no teu coração. Por isso temos que ter fé em tudo quanto aquilo que a gente faz, hein? Seja no dia a dia, seja na doença, seja o que for. Deus, porque está escrito na Bíblia que Deus é nosso mestre, Deus é nosso pastor. E por isso, cada dia que nós levantamos, a cada hora, temos que agradecer a Deus, porque sem Deus não seremos ninguém nas nossas vidas. Babolamu nyoso tuzu ekuta meli biso kati netonga o. Nenga essa é Patrícia Ramos. O nosso papá pregou muito bem, tudo mesmo, fiz uma graça grande mesmo, Deus seja louvado para coisas que acontecem hoje. Bamisu pe bazu pe mingi na lelo na journal lelo na o pasteur alobi na journal lelo. Lelo ezalaki culte communautaire ndenge tosangani église onga na kambaka na Bita Sapo na église mère oyo ekambami pa ya révérend Manzambe tosanganaki lelo. Na sepelaki bano nga nazokamba kuna na komite ya bamama pe na komite ya bapapa bazala awa totia bango maboko tosambela mpona bango elongo tosala mosala nzambe malamu na ndenge esengeli. Lingoma mobimba ya Angola nzambe apambola yango pe apambola bapere église de réveil ya Angola bango nde bazosala force na biso mpo biso tokoka kotelema lelo soki biso tokoki koloba nzambe amona bango révérend prophète Mies Antonio et apôtre Ntingi amona bango pe bato mosusu baza na nsima tokoki kotanga bakombo te lokola bapere église de réveil. Culto de hoje foi culto de bênção para todos nós. Estou muito contente para o culto de hoje. Monte da Vitória. Le pourquoi de Monte da Vitória? E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o nosso modelo, porque lá na monte, aonde que o Jesus Cristo acabou de vencer o nosso inimigo, Satanás, o diabo. É por isso que toda pessoa que está na monte, todas as coisas que estão dentro da monte aparecem. Que nós estamos na monte, quer dizer, querer como não, vamos aparecer. Na monte, tudo foi consumado. E puis inspiração na sentinela. E conforme que Deus está a falar no Ezequiel capítulo 33, versículo 6, o sentinela é uma pessoa que vigilia. E ela anda a ver de mal e de longe. Quando o sentinela viu, e tem que avisar o povo. Sentinela é como um profeta. Quando está a ver, e ele vai alertar o povo.
que o diabo está a vir, a doença está a vir, o país está mal, que estou a avisar. Quando o povo vão ver, vão assustar e vão entrar na oração, vão procurar como é que pode ser para receber a libertação, porque o sentinela já avisou que é uma coisa que está a acontecer. É assim mesmo. Essas pessoas que estão vindo na igreja, os crentes, não é nossos crentes, é para Deus. Então a igreja tem um objetivo para preparar os crentes para o relado do céu. Se eu sou pastor, não estou a pregar a verdade, como é que eu vou preparar a igreja para arrebatamento? Então tem que falar a verdade. Se o crente vai fugir, não era um crente dessa igreja, não posso pregar a falsa pregação, porque a Bíblia diz: conhecemos a verdade e a verdade libertará. Quando nós estamos falando acerca de Jesus, o Jesus Cristo tem que se manifestar. Não, é Jesus Cristo que cura. Há muitos testemunhos aqui. Aqui as pessoas têm sido curas, não é pela minha, mas pela graça de Deus. As pessoas aqui, no meu ministério, a minha mulher está aí, a igreja está aqui, os crentes estão aí. Pela graça de Deus, já vi eu próprio, 4 famílias estão aqui na igreja, não é fora da igreja, que são libertados no SIDA. E para nascer, é tipo que Deus me usa muito nesse demônio de que as pessoas não nascem, tem mau espírito, não sei o quê. Há muitos testemunhos. E isso tudo para mostrar o poder do nome de Jesus Cristo. O Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Aquilo que o homem não pode fazer, o Jesus Cristo fala. Não é o sal, não é água, não é o óleo, mas acredita somente em Jesus Cristo, tu serás salvo. Acabou. Eu sei que você sofre, eu sei que você chora muito. A ti está a pedir já morte porque não está a ver aonde que pode vir o seguro. Mas vou te dizer, como o David falou, o seguro vem de Deus. Tu que tem muitos problemas, não está a ver como é que vai fazer. Está a procurar profecia. A profecia não cura, mas vai orar para ti e você vai ser curado. A profecia é a palavra de Deus. Tem que acreditar na palavra de Deus e você vai ser curado. E aqui Cristo está conosco, pela graça de Deus, você vai receber a cura. Não me importa qualquer situação que tu tens, não me importa o ano que você tem da doença, não me importa o nome da família, mas a única coisa que eu sei, com Cristo você vai ser curado. Comme langage à révérend Miezi Ndombele, on a passé responsable pour représentant légal et la communauté MEMO. Mission évangélique Monde des Oliviers. On parle sur la grandeur dans le ministère et la grandeur dans les affaires sur le plan social aussi. Le matin, les écoles, il y a ministère. On a parlé la grandeur dans le ministère, la profondeur nango, et le soir. Nde bana nyonso nzambe basali nzambe donc évaluer sur le plan social parce que okoza la grand oza na renommée c'est comme David nzambe lobi nazio na sima babibwele na esi kombo na yo munene na place parmi ba grand ya mboka. David avait l'argent, il avait le matériel, mais il avait aussi un caractère. Donc oza la grand ministère mais on se perd dans caractère. Et que banda dimanche le 19, poto ça le 26, c'est aussi un dimanche. Alors appel Nangeza plus, ba pasteur baya et bana nzambe pe baya ko bénéficier, ba grâce à ba nzamboyo, ba docteur Lunama, c'est un bon enseignant que je connais depuis longtemps. Et baya nzamba opambola biso nzamba osala. Ouais, merci donc à mes frères et spectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. C'était là le culte communautaire. Il y a l'église à Monte Victoria, mon collègue Lelo. Je crois que pour mon ambiance est tellement totale pour vous dire que Lelo, mon Zambé, donc prophète Manzambi, donc prophète Manzambi Raimondo, et l'ongona église à Monte Victoria, parce qu'il y a un culte communautaire na bango. Merci à toi HD Iwewe, mais également merci à tous les amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Donc c'était ça la couverture médiatique. C'était vite à ton robot, ça n'a pas monté. Tu peux sentir Dada Zolana, tu peux sentir ma partenaire, nous sommes sur la commission. Juste à Pharaon, Guilhem Monde Pentacle. Boa tarde, docteur. Boa tarde, papa journaliste Eugène Kanza. Docteur,
ngai na lobi docteur mais na lingiti na massacre présentation na yo d'abord ba impression d'abord ni lelo na yiko yambelo awa na océan parce que to ko bimisa pe to ko contre la vérité. Ouais, donc plaisir à trop neo yaminga awa na océan na marginal awa donc na sepeli fort donc neo yaminga na kati ya émission na. Batebele peut-être ba yoki kan tsanga lobango mais balinga ba comprendre d'abord yo moko se présenter na kati ya tsanga lobango oza nani donc une brève présentation. Ouais, ça va bato Kinshasa ba yebinga awa na Luanda ba congolais na ba congolais zo bazolandanga ba yebaki naza mwana enfant biologique ya monsieur Kabuya Maweja muto a inventé examen soyi muto a sala sanga lubango depuis 1963 ti lelo toza na expérience ebele toza première médecine oyo efongwama na RDC eza médecine à kala efongwama na RDC a inventé examen soyi examen ya nzoto mobimba na nzela soyi a inventé lisusu bakisi ya comprimé na bakisi ya mai bakisi pe ya suppositoire lokola ba oyo bakisi ya suppositoire ya obaki kaka soza problème hémorroïde esili bakisi ya colire ya kotia na misu mpona bato ya sinusite mutu pasi ba vertige ba vision floue bakisi oyo papa na mutu inventango bakisi oyo pe ya pomade mpona bato ya mukusa banduta bamukusa bamapalata babibon donc soza opakolika pomade oyo esila toza pe na bakisi ya minu mpona carré dentaire monoko solo ba mauvaise haleine donc bakisi nyonso na papa na mutu inventant bakisi ya mai ya comprimé ya bamaladi nyonso biso toza bagénéraliste. Alors, bien bonsoir, généraliste. Merci à toi, J.C. Boya Fararon. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne les meneurs de jeu. Merci à toi, Platini Moussada, mais également à Benjamin Zita Soda. Et puis, tu as bon côté Gela, ma vie pour l'international. Donc, tu as déjà Awa. Mais également, tu as T. Il tout ça que donc Saddam et Bial, donc Chief Noir. Saddam et Bial, merci à toi. Alors, docteur. Bauti ko landa yo na ebike bande ko bele bazada batatili to na moshinda ba on a besoin comprendre. Sikoyo to loba yo awa na kati Angola mission na yo ezanene parce que to yebi que au travail na niveau ya RDC bata RDC c'est bon mais to muni yo oyena Angola to ko yeba bit ya mission no awa na kati ya RDC na kati ya Luanda voulais dire. Ouais, donc na traitera déjà bato na Luanda bato ba ebité ya ngwana na ele epa na yo parce que yo Olanda maka trop na RDC. Donc dans le centre na RDC on a avenue Force Publique numéro 42. Na Boazavi toza na Mongali, na Pointe Noire pe toza na avenue de la Révolution. Donc naza docteur moko na ye awa ko fongola centre déjà nazo travailler déjà awa nazo traiter déjà bato. Donc bato bazola nanga pe bazana ba maladie bazo souffrir o ba yoka na kati ya émission na yo. Donc baya ba benga na numéro yo za l'afficher, ba benginga moko bazwanga moko na kati ya Luanda. Ou soit ba bengi pe na numéro ya Kinshasa to kopesa ngo na kati ya émission oyo. Tu repères ça on a quatre émissions, merci à toi docteur. Mais le problème est ça plus important est que awa na kati Angola déjà peut-être au monde va te traiter bateau, mais bateau mingi bazo ba déception ça par rapport il y a peut-être des blocs bateau meli. Mais le lot ce qui est fait que o ya bine zali ba examen mingi ça à travers soyi. D'abord otoko ba pour le pourquoi soyi rôle na ngweza ndeni et puis papa na bino en fonction ndenge ni sala ke a découvrir que notre partir soyi ko la sama malade nyos. Ouais, naza kudu na photo ya ba médaille d'or ya ompi na diplôme d'or ya ompi. Ompi est la organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Azongo na Suisse. Donc biso toza différent na ba tradi mususu. Donc biso toza to invente papa na nga inventé examen soyi o mundela ndima pesa ye médaille d'or ya ompi na diplôme d'or ya ompi. À part ça, a inventé ba comprimé lokola ba comprimé ya mundela ya pharmacie mais ça ya bokoko. Donc biso to ça la modernisation ya médecine traditionnelle na kati ya monde quoi parce que toza na Luanda to na Angola na épée pour nazo travailler déjà parce que na travailler déjà awa pour na maladie. Donc examen soyi wana eza examen général na nzela soyi donc azoto mobile maladie nyonso ezo monana. Donc so yé na sali examen dans 5 minutes. Vous avez déjà na résultat na yo ya ba maladie ozo bela. En plus toza pe na bande on a biso mususu ba pe bisa ba réputation ya ba congolais mais biso sangalban na lobi ke musala o esinga Luanda ya sangalban. Donc na RDC wana eza musala o yebanda depuis 1979 o papa nanga fongolango. Donc ba grand frère nanga ba yo fongola pe nanga pe na yo comme na ba 2015 dans 2005 déjà nazaki déjà banda ba 8 ans kutu toza papa za formé biso ti ba 2005 na bandi déjà na centre nanga moko ti lelo na ba 2018 boye donc naza ba centre na RDC na centre na Boaza na centre na Point Nord. Ba maladie nini o eza spécialité ya tsanga lobango. Ouais, na aussi loba na ibandela émission ke biso toza ba généraliste. Généraliste est là qui que tozo traiter ba maladie nyonso en général. Donc ba maladie nyonso to ba généraliste. Mais ba maladie etungisaka bato ebi ke za makamba robota, hémorroïde, ba diabète, ba cancer, ba prostate.
ba nini ba hépatite ba filaire ba nini ba maladie ya minu na otio la sape kisi nango eza awa donc ba nini ba maladie ya gastrite ba hypertension hypotension tous autres tango ba maladie presque nyonso tous autres tango hémorroïde na otio loba ba cancer ba prostatite ba chaude pisse donc toi suba zomona ba tufina donc tous autres ba maladie nyonso donc donc bana lelo na bokono lokola ya stérilité. Tous en des sortes de stérilité, tous en stérilité to bengi primaire na stérilité secondaire. Stérilité primaire zani, muto abotami a bali a koli, azo ko botate. Ako ko botate pona nini yako zo ba conséquences. Ako mama ko botama na to bengi malformation congénitale. Malformation congénitale eza matrice ako botama na matrice neza muke. Ti a bali a koli azo mona ki matrice na ye ou soit bassin na ye ezo se développer te to ça na kisi ya kopesa mama wana de façon que matrice na ye et se développer na âge na ye c'est là na ningi place to ça ça dit bino nde bozabo we oh parce que ça na bato musu abota mande wana na stérilité nde wana bino nde bozabo we wana kisi o ezaki ko permettre na moto malformation abota mwana ngo même pese kisi écrit côté pe ya mwana mobali ko benga ko botama na hernie to bengi ya cryptochidie eza nini hernie oyo mona testicule ya mwana mobali moko o soit mibale nyonso mibale ezokota na kati soki testicule on ezokota na kati mwana mobali na testicule eza place ba semence ou soit ba spermatozoïde mwana mobali salimaka soki moko o soit mibale ezokota na kati mwana mobali so akoli na kawa na ipesa ape ba douleur mwana bébé abotama ata mwana bébé akobotama azolela pamba ba bousse na ye na ba bousse na ye ba testicule ezokima so ya ba message sa bango vocha tumba ko so ni ba tumba ko biloko ani ya wana ozoloba ke batu mususu bazo bebisa bandeko na biso mususu bazo ya bazo bebisa musala na biso o eza musala o papa nanga akolisinga. Est-ce que aujourd'hui temps ya ko étudier ne siko étudier OK to implanter tsanga lobango awa parce que na kini boko réussir mais awa siko oui kasi yango na lobi naza na 4 mois na naza étudier terrain boye naza na 4 naza pena na 4 mois awa na mboko pona ko étudier kotala eloko nini boye na comprendre que bato bazo bela mingi awa bakambo kozanga kobota ona otio loba ba stérilité primaire na secondaire eza nini stérilité primaire na lobi ke maman akobota na malformation congénitale papa pe akobota mwana na hernie o ya cryptochidie donc babiloko wana ikosala ke mutona kozanga mwana mususu bato biso bakomi awa na ngola biso bakomi sala trop spirituel o foko ke ne pas nzambe est-ce que ça spiritualité nzambe pe apesi biso mayele ya kotretaka bato wana yango na lobi ke papa na nga aza na médaille d'or ya ompi tradi moko te eza na RDC ezala awa aza nango te na Afrique mobimba moto inventé examen so ezaka papa na nga donc monde mobimba mondele kuta ko kaka inventé examen so ite mais papa na nga inventango donc toza différent na bato mususu wana oyo ozo kanisela biso wana donc biso toza différent makama mino na moni susu mino kuna balobi ke bino pe so bozama kasi na makama mino na lobi eza promotion ata examen so ipe na chango na promotion mino eza 3000 kwanza examen so ipe na chango na promotion na 3000 kwanza bobengika na numéro ezala affiché na télé ata minu nyameza na kati ata minu toboka ata minu vimbisi litama ata minu ata munoko solo soko broseka na minu oyo kaka ekosilisa problème ya minu na carie dentaire mauvaise haleine gingivorragie minu ezobimisa makila babiloko nyonso wana ekosila na problème ya minu donc problème ya minu donc boya ebele na sanga lobambo ya osomba kisi oyo eza na prix promotionnel ya 1 mois ko banda le 6 août ti le 6 septembre donc eza na 3000 kwanza examen so ipe examen so to mobima na nzela so eza na 3000 kwanza to ibike biso bana mibali so eza na hémorroïde ekondisa nzoto ki mobali omoni nzoto amoka ki mobali diminuer iko pesa pe faiblesse sexuelle éjaculation précoce donc éjaculation précoce on mona moins de 5 minutes au sali éjaculation donc so eza na éjaculation précoce faiblesse sexuelle nini érection ezo salima malamu te parce que moto hémorroïde pe érection ezo salima malamu te ou soit ozo yoka manque de libido ota mwana mobali donc ozo yoka suposa ya mama te hémorroïde sala kango maman a un problème à frigidité ayo somba kisi eza na 3000 kwanza pe eza prix promotionnel na examen so ipe na otio loba eza prix promotionnel ozo yoka mukongo pasi oto bengi lombalgie douleur lombaire ya osomba kisi oyo si sa mukongo pasi faiblesse sexuelle éjaculation précoce aérophagie la kisi ke moto azosala trop de gaz to benyango aérophagie moto azosala trop de gaz hémorroïde pe obando yoka na sa makolo oyo ka moto na sa makolo kisi oyo kotritango okoyoka mukusa oto bengi pleurit anal mukusa na niveau anis
soko sombi kisi oyo aussi c'est problème wana et moi peut créer ka auto bengi rectoragie eza nini muto azo sala sel azo mona na makila to bengi rectoragie kisi oyo ko traitango et moi peut ko sala pe auto bengi nini ba auto bengi prolapsis rétal musomba donc mona muto sala sel ata ba mape wa bela kango o sala sel o mona na muchopo ezo bimayo prolapsis rétal muchopo ezo bimayo donc kisi oyo ezo traitango eza na 3000 kwanza ya pamba so boye bosombiango boza décidé toza pena kisi ya kolir pona misu mutu pasi ba vertige donc oyoka so la biloko te o to bengi ka cosmi donc soza na sinusite toza na deux sortes de sinusite frontale na sinusite maxillaire sinusite frontale mutu bando yo mbunzu pasi maxillaire bando yo matelo la biloko ezolela donc soza na problème pe ya ka cosmi ozoyoka so la biloko te oza na mutu pasi o bona pe makila ezo bimona zolo ezaki na sinusite soza na problème ya sinusite oyo somba kisi oyo eza na 3000 kwanza toza pe na kisi ya banduta mukusa mapalata babiloko wana soko za na mukusa na nzoto babutin ezo bimona nzoto ya osoma pe kisi ya pomade oyo ba solution ba yé déjà na mboka tsangalo bango avant que to botama déjà bango bazalaki lelo tozo kaka juste pour toi annoncer que ozana kata mboka ville province à Luanda donc ozana biso nano ope amoni ka ko numéro te ba numéro na biso zana so bobengi to ko pesa bino adresse biso parce que jusqu'à preuve du contraire aza na 4 mois maintenant maîtriser ba bail roté so benga partir numéro na ko pesa bino déjà ba adresse complète na bi ke bato balandi biso tant ezali yo moko ebité visa commercial mais est-ce que ko za na message pour na bato oyo basi ba désespéré bakutana ba charlatan ndenge na ndenge bakutana ba docteur ndenge na ndenge bakosi bango parce que bato bakosi bato na niveau impossible so ko za na message pour na bango message à réconfort et puis na ba dédicace pour na bato balandio message ko za na nini ouais message na ngena na yebisi na bandeko na biso bazolanda nga ke naza na kati ya Luanda na pesi vie na nga Kazmi Mbote na pesi Gifre Savimi Fredi Mbote na pesi Ongemba donc apesi banyota donc bato belé o baebinga ba massa nanga tu ya Facebook donc apesi bango mbote donc bambote nanga yango wana quoi. Merci à toi donc merci aussi à Salim Isama Soft donc merci à toi pour depuis que je congolaise et tu vois moi congolaise Dr Ntsanga Lubango yeyo aza awa muto nyoso ayebi kana pa ya dada zolana Dr Ntsanga Lubango aye ngana kota ka ba faire est-ce kana kena place sérieuse ali bino mo boyebi makamanga na salaka donc pour problème nyoso boyeba ke solution nango ezali solution zani benga na numéro za affiché na bande de l'écran des cabines à 18 provinces de Angola, les docteurs Ntsanga Lubango azana biso. Mais un mois quand il y a promotion n'a pas pris wana.